Bom dia pessoal, vamos chegando, sejam bem-vindos. Bom dia. Uma ótima quarta-feira para você, iniciando hoje com um tempo precioso. Nós estamos iniciando mais um propósito, estamos retornando com os nossos estudos bíblicos e hoje nós teremos um dia muito especial porque estaremos iniciando mais um projeto. Você é nossa convidada, nosso convidado, sejam muito bem-vindos. Que bom estar aqui com vocês, que saudade, né, desse momento, desse tempo. Você que está aqui vai me dizendo se é a primeira vez que você está aqui em lives, né, nós sempre fizemos lives de estudo, lives devocional e estávamos aí há um tempinho já sem fazer, né? E estamos retornando hoje para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse momento. Já aproveita, convida mais alguém, porque hoje nós teremos assim muito conteúdo para aprender. Nós queremos já começar com conteúdo nesse dia. Bom dia, Mônica, paz, minha querida. Meninas, muito feliz de estar aqui. Doutora Bruna Venâncio, primeira vez. Seja bem-vinda, minha querida. Que Deus abençoe vocês que estão aqui pela primeira vez. Nós estamos iniciando hoje um propósito, né? Eu vou aqui conversando enquanto vocês vão chegando e convidando mais alguém, porque hoje nós temos que otimizar o nosso tempo, porque temos muito conteúdo aqui. Bom, pessoal, quem me acompanha há mais tempo, né? Nós estamos aqui no Instagram já há bastante tempo, né? Desde 2018 que nós estamos aqui incentivando, encorajando vocês na leitura da palavra, na profundidade bíblica. Trabalhamos aqui o incentivo, né? A constância na sua vida devocional e também, claro, a cuidar da sua vida como um todo, né? Aquele olhar da plenitude. Eu sempre falo sobre a tricotomia, né? Sermos corpo, alma e espírito. E o quanto que nós precisamos cuidar dessa tricotomia do nosso ser. Amém, meninas? E o meu propósito sempre foi caminhar com vocês em um nível de profundidade, né? Combatendo a superficialidade, porque sabemos que na superfície só fica o que não tem raiz, e o que não tem raiz é facilmente arrancado diante dos vendavais e temporais da vida. E nós precisamos criar raízes profundas. E raízes profundas na palavra de Deus é o que nos sustentam no dia mal, né? Como psicanalista clínica cristã, eu sempre digo isso para as mulheres que eu atendo, né? Que nós temos todas as ferramentas na ciência para trabalharmos uma gestão emocional, para sairmos de uma depressão, para combatermos um pensamento ansioso. Mas Cristo, queridas, Ele está sentado, né? Deus está sentado em um alto e sublime trono e Ele comanda, Ele governa toda a terra. E vai existir momento que a ciência não vai ter ferramenta. Vai existir momentos na vida que os homens não poderão nos ajudar, que a força do nosso braço não será capaz de nos suster. E nesse momento é somente a nossa fé que vai ser a âncora da nossa alma. É somente a fé que vai nos sustentar de pé diante do dia mau. Então nós precisamos ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Nós precisamos ser mulheres que conheçamos ao Senhor e que temos como base, como sustento, né, para nossa vida a palavra de Deus. E eu quero aqui, nesse momento, nesse propósito, conduzir vocês nesse caminho de profundidade, de maturidade emocional, espiritual. E a palavra de Deus, ela será o nosso guia. Amém? Quem está animada a caminhar comigo nesse propósito de conhecimento da palavra de Deus e aplicação diária na sua vida? Eu sempre falo que eu trago um evangelho simples, eu trago uma teologia acessível, não é nada sobre palavras difíceis ou algo inalcançável, né? É essa linguagem nossa do dia a dia, onde nós trazemos a palavra de Deus para entrar e fazer toda a diferença, né? Então, assim, o nosso propósito é conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e viver essa palavra no nosso dia a dia como mães, como esposas, como simplesmente filhas de Deus, né? Enfim, e eu fico muito feliz de você estar aqui comigo. Então, já quero te convidar toda quarta, às 8 da manhã, nós estaremos juntas nesse propósito, para que nós possamos aprender a cada dia e termos essa robustez, né? De não estarmos
como aquela planta sem raiz fraca, né? Mas termos uma robustez na raiz, na profundidade do espírito, crescermos por dentro antes de crescermos por fora, né? Isso que nós precisamos buscar. Bom, meninas, estou aqui, né, fazendo essa introdução até vocês chegarem. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, né, que também envolve o motivo de eu estar aqui novamente, né? Nós sabemos que esse é o desejo do meu coração, né? O que arde no meu coração, desenvolver o amor pela palavra de Deus em cada vida que me acompanha, porque assim como eu amo essa palavra e o quanto eu descobri os tesouros escondidos na palavra em momentos da minha vida, e a partir de então eu nunca mais pude me afastar dessa palavra. Eu quero que você tenha esse desejo, esse interesse e que ame também as escrituras. Mas nós muitas vezes, né, meninas, pelas nossas demandas, nós podemos, né, ficar ali sobrecarregadas e encontramos dificuldades em atender tudo aquilo que nós temos o desejo de fazer. E nós fizemos uma série do estudo de Ruth, né, um tempo atrás. Vão compartilhando aí, meninas, que eu já vou entrar no estudo de hoje, mas vão compartilhando, manda essa live pra alguém, copia o link, já manda no grupo da família, dos amigos, da igreja, porque hoje é o primeiro dia do nosso propósito e a gente precisa caminhar juntos. Mas enquanto você tá chamando, eu já vou entrar aqui, mas eu quero trazer, né, também essa introdução para vocês. E nós estamos nos nossos grupos de WhatsApp. Se você não está nem no nosso grupo do WhatsApp, nem no Telegram, eu quero te convidar a ir no link da bio depois da live e entrar em um deles. Nós estamos estudando o livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, né? Que é um livro maravilhoso. Amém, meninas, que bênção! Que é um livro maravilhoso. E em um dos capítulos, eu tô gravando os áudios e disponibilizando nos grupos do WhatsApp e Telegram. Quem tá acompanhando ali certamente passou também por esse capítulo, né? Mas eu nem vou me lembrar agora exatamente qual, mas em um dos capítulos que nós gravamos, foi falado sobre os nossos dons e talentos, né? Que Deus, Ele nos fez e Ele nos deu talentos únicos. E eu sempre falei sobre isso aqui, inclusive foi isso que me moveu a iniciar um trabalho nas redes sociais há anos atrás. Porque foi a partir da parábola dos talentos, né? Onde o Senhor, Ele confia ali aos servos os talentos, e aquele que tinha apenas um talento escondeu. E o Senhor o repreendeu, né? Servo mau, porque não multiplicou aquilo que eu te dei. E aquilo trouxe um grande temor no meu coração pelo fato de eu entender que eu recebi algo do Senhor e que eu não posso enterrar. Às vezes, queridas, a gente se espelha e fala assim que tem tantas pessoas melhores que nós, tem tantas pessoas usadas por Deus nas redes sociais, no YouTube. Se você quiser ouvir uma palavra, vai no YouTube, tem grandes pregadores da palavra, conferencistas internacionais, e muitas vezes nós podemos nos achar muito aquém e querer esconder, mas o Senhor, Ele ministrou no meu coração, assim como eu creio que Ele vai ministrar no seu. O que Ele te deu é único. E naquele dia que nós estivermos diante do Senhor, Ele não vai olhar para mim e para você e dizer, tá tudo bem, porque tinha quem fazia. Ele vai falar o que você fez com o que eu te dei. Cada um de nós iremos prestar contas pela porção que recebemos e o que fizemos com aquilo. E desde então eu tenho, vindo aqui falado do amor de Deus. Eu amo ensinar a palavra de Deus, eu amo explanar as escrituras. É algo que Deus me deu como um dom, como a graça dele. Não é sobre mim, é sobre Deus. E por que eu tô trazendo isso tudo? Lendo esse livro, em um dos capítulos, foi falado sobre a atrofia do dom. Gente, isso me trouxe um temor tão grande. Eu não me lembro, eu podia até ter separado para falar com vocês, mas depois eu vou falar aqui com vocês, na segunda live eu trago. Mas nesse livro, em um dos capítulos, ele fala sobre isso. Que o dom, ele é como um músculo. Quando você não usa, não desenvolve, Moda Espaço Família tá perguntando de onde eu sou. Gente, quem tá aqui pela primeira vez ou que há pouco tempo me acompanhando, eu sou mineira, né? Sou de Ouro Branco, Minas Gerais, pertinho de Belo Horizonte, viu? Então, vamos lá. O dom, ele é como um músculo, né? Se você tá exercitando esse músculo, ele vai crescendo. Ele vai se aperfeiçoando. Mas se esse músculo, se você para de exercitar, ele atrofia, né? Tem muitas pessoas que falam que quem malha há anos, né? Se ficar aí um mês sem malhar, parece que é um ano de academia perdida. Ou seja, o que eu quero dizer?
o nosso dom, ele também é como um músculo que precisa ser desenvolvido. E o Senhor falou muito forte ao meu coração quando eu li esse capítulo e falou sobre a atrofia do dom. Será que nós, e aí dentro da parábola do talento, é isso que o Senhor traz, que aquele que tinha um só talento e escondeu, aquele Senhor tira aquele dom, aquele talento que havia dado para ele e dá para o que tem. Ou seja, o propósito de Deus vai continuar se cumprindo, quer você faça, quer não. Mas ele tira aquilo que ele deu e que não está sendo usado e dá para o que tem, que está sabendo otimizar aquilo. Então, queridas, a Débora falou que foi no áudio 32. Amém, Débora. A Débora está acompanhando com a gente. Eu não me lembrei, não separei aqui para falar com vocês. Mas é um livro maravilhoso, né, meninas? Olha, é isso mesmo, usando o que Deus te deu. É um livro maravilhoso. É isso mesmo, capítulo 32, Débora. E então, essa palavra falou muito forte, né, ao meu coração. Sobre nós, sobre a atrofia do dom, sobre nós sermos obedientes ao nosso chamado, fazermos a vontade de Deus. E, enfim, batemos aí a meta de 600 mil seguidores e o Senhor trouxe muito forte no meu coração. É para falar de mim, é para falar da minha palavra, é para você levar o meu evangelho para essas 600 mil vidas que te acompanham. Esse é o propósito do Instagram, esse é o propósito de eu estar aqui. Então, queridas, voltamos com a live de estudo bíblico. Na hora o Senhor ardeu no meu coração, meu Deus, atrofia do dom. Eu amo ensinar e eu amo falar da tua palavra. E eu vou voltar com as lives de estudo e nós iremos crescer juntas, mais perto. Sempre estamos aqui, não tô falando que eu estava sem fazer, né, meninas? Nós estamos sempre aqui postando os devocionais, trazendo conteúdos, devocionais poderosos que nós temos postado para despertamento, para encorajamento. Mas as lives estavam em falta e o Senhor me trouxe de volta, amém? O livro é esse aqui, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, da editora Vida. Você encontra na Plenitude Distribuidora e pode usar o nosso cupom Amor à Palavra, tá bom? Amém, glória a Deus. Vamos lá então, meninas, vamos começar, 14 minutos. Eu falo meninas, mas os meninos que estão aí sejam também muito bem-vindos, né? Estamos aqui para falar de Jesus, da palavra de Deus, mas como o nosso público é bem feminino, né? Eu sempre falo meninas, né? Aqui mulheres, mas sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos lá então. Eu separei um livro da Bíblia para nós estudarmos. Nós fizemos por último o livro de Ruth, que foi um estudo profundo, maravilhoso, está no YouTube. Gente, eu vou, em nome de Jesus, também colocar esses conteúdos no YouTube, tá bom? Porque lá fica mais fácil para vocês encontrarem os vídeos. Mas eles estão aqui também no Instagram, no feed. Depois me chama no direct, Moda Espaço Família, tá bom? Pode ser que a gente não consiga falar. Inclusive, o meu propósito é, na próxima live, tentar entrar ao vivo ambos, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. E se Deus quiser, vai dar certo. Para hoje não deu, mas eu vou postar essa live lá no YouTube. E as lives de estudo de Ruth estão no YouTube. Nós estaremos desenvolvendo lá, então procura o Amor à Palavra no YouTube. Você vai achar o estudo do livro de Ruth, que foi maravilhoso. E hoje o Senhor colocou no meu coração iniciarmos uma carta do apóstolo Paulo, né? Nós temos tantos livros e tanta palavra maravilhosa para o nosso crescimento, mas o Senhor trouxe ao meu coração estudarmos a carta aos Filipenses, né? Quem viu aí no título da live já está. Filipenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu de 4 capítulos. E nós estaremos aí em 4 lives estudando o livro de Filipenses. Gente, vai ser maravilhoso. Então vem conosco, né? Hoje talvez foi assim, né? Talvez não, né? Foi meio que surpresa qual o tema, né? Mas eu quero te encorajar, depois dessa live também, ler ler todo o livro, toda a carta de Filipenses, para que você possa caminhar aqui com a gente, né, entendendo aí. A Sibeli falou que acertou, amém. Eu perguntei ontem, né, qual livro vocês acham que vamos estudar? E a carta da alegria, a carta de Filipenses é a carta da alegria. Deus ministrou isso no meu coração e confirmou através da vida de uma preciosa. Eu estava estudando Filipenses na semana passada. E aí, do nada ali, a gente, foi uma preciosa que eu atendo como psicanalista, né? Na nossa sessão de terapia, ela entrou falando sobre a alegria e sobre Filipenses 1. E eu estava aqui com livros de Filipenses abertos sobre a mesa e o Senhor confirmando
que essa era a mensagem. Então eu quero estudar com vocês essa carta. Bom, vamos lá então, vamos caminhar. Se você está com a sua Bíblia, pegue a Bíblia e abra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nós iremos começar, amém? Em primeiro lugar, queridas, o que nós precisamos entender quando vamos estudar a palavra de Deus, né? Nós precisamos entender qual o estilo literário dessa carta, quem escreveu, para quem escreveu, enfim, algumas informações importantes, né, que nos ajudam a compreender a palavra de Deus e aquilo que Deus quer transmitir para nós. Eu sou uma defensora da leitura integral da palavra. Eu creio que textos soltos, né, podem gerar interpretações errôneas. Então, nós podemos fazer um devocional com um versículo avulso? Podemos, mas é importante que você estude a Bíblia na sua completude, porque texto sem contexto é pretexto para o pecado. Então, nós precisamos conhecer com profundidade a palavra de Deus. Amém, amém. E é que a Igreja Evangélica Quadrangular, não sei, né? Tá ali o perfil. Amém, obrigada, viu, queridos? Eu amo, né, estar aqui com vocês. E vamos lá. Então, olha, quando você for estudar a palavra de Deus, faça perguntas antes de começar o seu estudo, né? Quem escreveu a Bíblia? Para quem escreveu? Em qual tempo escreveu? Ó, vamos lá. Onde está Filipenses? A Iomara tá perguntando. Filipenses é uma das cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, né? Você vai seguir ali após os evangelhos, você vai ter ali, né, os livros e depois ali de Gálatas, Efésios, né? Você vai encontrar a carta aos Filipenses, é apenas 4 capítulos. Bom, quem é o autor da carta aos Filipenses? O apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo o maior fundador de igreja, né? Um homem que em algum momento nós podemos fazer estudos de perfis bibliográficos. Mas quem não conhece o apóstolo Paulo, né? Um homem que foi convertido a Cristo, que teve um encontro real com Cristo a caminho de Damasco. Ele estava perseguindo os discípulos, né? Eu falo quando a gente estuda sobre os temperamentos que Paulo é um exemplo de colérico, né? Quando transformado pelo evangelho. Enfim, um homem determinado, um homem obstinado, mas que estava acreditando fazer a coisa certa, fazendo o que era errado. Ele acreditava que os discípulos eram uma ameaça à lei que ele conhecia. Ele era zeloso pela palavra, mas não tinha tido um encontro real com Jesus. E ele ali achava que estava fazendo certo, matando, encarcerando, prendendo, viu Estevão morrer na frente dele, não fez nada. E ali a gente vê esse homem e de repente a caminho de Damasco, onde ele estava indo para prender ali aqueles discípulos e propagadores desse evangelho de Cristo, ele tem um encontro real com Jesus, que aparece diante dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Saulo de Tarso. E ali ele tem a sua vida transformada. Eu não vou entrar em detalhes porque, né, nós teríamos muito contexto para falar aqui, mas ele então se tornou o maior líder da igreja no sentido de pregar e propagar o evangelho aos gentios, né? Ele foi aquele que fez as viagens missionárias, fundou igrejas, estabeleceu igrejas. E na carta aos Filipenses, nós vamos ver que ela foi escrita. Ela é uma das cartas das prisões, né? Foi escrita enquanto ele estava encarcerado em Roma. A data prevista ali da escrita aos Filipenses, da carta aos Filipenses, foi aproximadamente 61 depois de Cristo, no período em que ele estava preso em Roma. Então, Paulo, preso, encarcerado, ele escreve a carta aos Filipenses com um teor, né, de alegria. A carta aos Filipenses, ela é a carta conhecida como carta da alegria. E aqui já começa a despertar o nosso interesse e a nossa curiosidade. Como assim um homem preso, encarcerado, escrevendo a carta da alegria? É algo que aos olhos humanos foge da lógica, né? Amém, glória a Deus, Laine. É algo que foge da lógica. Mas nós vamos ver no capítulo 1 a alegria no sofrimento, no capítulo 2 a alegria no servir, no capítulo 3 a alegria em crer e no capítulo 4 a alegria em dar. Então nós temos uma carta onde a palavra alegria ou regozijar aparecem 16 vezes em apenas 4 capítulos. Então nós vemos o quanto que ela expressa uma satisfação e gozo no espírito de Paulo, apesar da circunstância adversa da vida. E isso já começa a nos contrastar ou a nos confrontar, né?
Se esse homem estava na situação que estava, escreve uma carta com tanta alegria e regozijo na alma, como nós estamos lidando com as dificuldades, com as adversidades da nossa vida. Todas nós passamos lutas, dificuldades, mas aí nós começamos a aprender, queridas, que a alegria, ela independe das circunstâncias externas. Deixa eu explicar para vocês. Amém. A felicidade, ela depende das circunstâncias. Eu entendo que não são todos os dias que estaremos felizes, porque a felicidade é um estado emocional. Eu, atendo em terapia e nós abordamos muito a questão de você acolher as suas emoções e acolher os seus sentimentos. E vai ter dia que eu vou estar triste, tá tudo bem, você pode acolher essa tristeza. Vai ter dia que eu vou sentir medo, raiva, as emoções elas são intrínsecas do ser humano. Por que eu tô querendo dizer isso? Não é todo dia que eu vou estar feliz. Vai ter dia que eu vou estar triste. O que eu não posso é estagnar em um estado emocional. Emoções vieram para passar, elas se movimentam. Eu tenho dias tristes, à noite, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai ter dia que eu vou estar triste, vai ter dia que eu vou estar com medo, eu vou estar com raiva. Tá tudo bem, você é um ser humano, você sente, até Jesus irou. Mas a questão é o que você vai fazer com esse sentimento e você saber se movimentar da tristeza para alegria, do medo para fé, para confiança, da ira ali, para a misericórdia. Então, ou seja, existe uma necessidade de eu me movimentar nos sentimentos. Mas o que eu quero dizer é que vai ter dia que eu não vou estar feliz. Só que isso nós estamos falando de felicidade, que é um estado emocional. Mas quando nós falamos, amém, isso mesmo. Quando nós falamos sobre alegria, a alegria não é um estado emocional. A alegria é um fruto do Espírito. Tá nesse quadrinho aqui em cima, ó, fruto do Espírito. Eu tenho um quadrinho ali que tem as 9 em volta, não tá dando pra ler, mas em volta, assim, as 9 características do fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Ou seja, ela é um estado de espírito. A alegria, ela vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria, ela é algo que brota de um coração que tem Jesus. Ela é aquilo que vem de dentro para fora e por isso ela independe das circunstâncias. Eu posso estar passando dias difíceis, mas me alegrar porque eu me alegro no Senhor e no Deus da minha salvação, como diz o profeta Abacuque. Então, queridas, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela já vem nos confrontar com esse olhar de que como você está diante das dificuldades que você está passando, nada pode roubar a alegria da salvação. Nada pode roubar a alegria de ter Deus na sua vida. Ainda que os dias sejam difíceis, sejam tristes, sejam dias de provas, de lutas, mas o seu espírito, ele se regozija no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então já vamos começar a levantar esse espírito, porque o salmista Davi, ele conversando com a sua alma, ele diz, por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, então, nós conversar com a nossa alma. Você que tá aí triste, abatido, já passa dias que tá assim, encontre aí essa alegria que brota da presença de Deus na sua vida para você se levantar nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos contextualizar então. Nós vemos que, como eu falei, escrita por Paulo em 61 depois de Cristo, 60, 62, colocando em média ali 61 depois de Cristo. Qual que é o propósito? Vamos respirar, gente? Eu tô meio acelerada. Vamos lá, deixa eu tomar uma água. Qual que é o propósito da carta aos Filipenses? Agradecer aos Filipenses pela oferta que lhe haviam enviado e fortalecer a sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Cristo Jesus. Foi uma carta de gratidão, de alegria, porque a igreja de Filipos era uma igreja muito amorosa, muito generosa, que cuidava do apóstolo Paulo. Eu vou entrar aqui nessa introdução também, mas só para fechar. Sempre que nós lemos uma carta, eu comecei a falar no início, a gente precisa fazer 2 movimentos. Gente, quem tá gostando da live, que ainda não convidou ninguém para estar aqui. Se tá fazendo sentido para você, clica nessa asa delta, nesse aviãozinho aí embaixo, e envia para algumas pessoas virem assistir também, Vamos crescer e vamos difundir esse evangelho, essa palavra de esperança aí em muitas vidas, amém? Vamos lá.
o que acontece? Sempre que nós vamos ler uma carta, né, uma palavra de Deus, a gente precisa entender para quem ela foi escrita, em que época ela foi escrita, o propósito dessa carta. Ninguém escreve uma carta aleatória, tem um propósito. Então, eu entendo ali o propósito original. Por que existem erros de interpretação bíblica? Porque muitas vezes a gente quer pegar uma carta lá e trazer ela direto aqui sem entender esse contexto. Então, o que é o correto? Qual o propósito que a carta foi escrita? E aí eu pego por exemplo, o que a igreja lá estava passando ou estava vivendo. Vai ter outras cartas, como a de Éfeso, né? A dos Efésios, enfim. Cada carta de Gálatas, cada carta tem um propósito. E aí, a partir da escrita do autor para aquela igreja, eu tenho que extrair o quê? Os valores, os princípios. Eu tenho que extrair qual que é as verdades bíblicas a partir daquela carta para aplicar na nossa vida, nos nossos dias. Então, a gente precisa aplicar a palavra de Deus. Ela é eterna, ela é imutável, né? A palavra não está ultrapassada, ela é eterna. Passarão céus e terras, mas a palavra não passará. Mas eu tenho que interpretá-la corretamente. Então, vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui aos Filipenses, né? Ele escreveu com esse propósito de gratidão, de agradecer. Nós vamos ver principalmente no capítulo 4, na última live, né? Quando o Epafrodito, ele leva ali uma oferta a Paulo e a gente vê esse movimento, né? Mas nós vamos chegar lá. O panorama, né? Qual que era o panorama, então, dessa igreja e o panorama tratado aqui em Filipenses. Quando a gente fala de Filipenses, a história que está em torno aqui, ela começa em Atos capítulo 16. Por quê? Atos capítulo 16, e eu amo esse texto, inclusive eu fiz uma live esses dias como convidada sobre esse texto de Atos 16. Então, eu quero caminhar rapidinho com vocês para lá, deixa eu ver a hora. Nossa, gente, nós temos que voar, né? Mas é interessante, é importante a gente entender. Em Atos 16, nós vamos ver um momento onde os planos de Paulo são frustrados, né? Nós vemos um momento que ele estava para fazer a sua segunda viagem missionária e então o Senhor, o Espírito Santo, o impede de ir para o destino que ele tinha colocado no seu coração. Paulo tinha no seu coração ir para a Ásia. E o Senhor, ele não permite. Diz a palavra que ele foi 2 vezes impedido pelo Espírito Santo. Olha bem, capítulo 16 diz assim, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Deus, ele fechou 2 portas. Ele fechou em 2 momentos lá. Quando Paulo e Barnabé eles se separam, né? E aí Paulo e Silas, eles partem e eles foram confrontados, né? Impedidos pelo Senhor e direcionados para um outro propósito, né? Não tá aparecendo? Na parte de baixo, uma setinha que tem embaixo assim na live. A Iomara falou que não tá conseguindo compartilhar. E aí, meninas, o que a gente vê? É Deus quem comanda a nossa agenda. Deus quem sabe aonde devemos ir, com quem devemos ir, como devemos fazer a obra do Senhor, né? E nós vemos que Deus, ele fechou a porta da Ásia e abriu a porta da Europa para Paulo levar a palavra em Filipos, para ele fundar a igreja de Filipos. Ou seja, a igreja de Filipos, né, a cidade de Filipos, ela era uma cidade estratégica. Ali era um lugar onde, né, eu não vou abrir detalhes porque nós teríamos que pregar dentro de Atos 16, né? Mas só para você entender, a porta de entrada para o evangelho na Europa se deu a partir da cidade de Filipos, que era uma cidade estratégica, era uma cidade que tinha uma grande relevância ali e um peso muito um alto peso para a propagação do evangelho, porque ela se encontrava, né, em um lugar propício tanto para alcançar a Europa quanto a Ásia. Enfim, vou resumir aqui para vocês, mas é para nós entendermos que a porta que Deus abre, nem sempre ela nos conduz para um lugar fácil.
mas ela sempre nos conduz para um destino vitorioso dentro do propósito de Deus. Por que eu estou dizendo isso? A porta que Deus abre nem sempre nos conduz por um caminho fácil, mas para um destino vitorioso dentro do propósito de Deus. Amém, Cá? Você está no Japão, na Ásia, glória a Deus. Por quê, meninas? Quando Paulo vai para Filipos, né? Quando ele vai para Macedônia, ali na cidade de Filipos, não foi fácil. Ali, Paulo e Silas foram presos. Ali eles foram encarcerados, né? Mas houve grande milagre. O que eu quero dizer aqui? Olha, na igreja de Filipos, na cidade de Filipos, né? Onde ele fundou a igreja, foi uma das primeiras igrejas fundadas na Europa, houve a conversão de Lígia. E aqui nós vamos entender o quanto que Lígia, ela foi tão importante para sustentar o ministério de Paulo. Inclusive, daqui a pouco em Filipenses nós vamos entrar nessa temática. Porque Lígia, ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e ela ali abriu o seu coração ouvindo a palavra de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Foi batizada, enfim. Ela foi uma das mantenedoras do evangelho. Deus, ele sabia o que Paulo precisava, aonde Paulo deveria ir e aonde favoreceria a expansão do evangelho para todo mundo. Então, vamos lá. Lá acontece a conversão de Lígia. Lá acontece também a cura daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, né? Quando eles confrontam aquele demônio ali, né? Porque ela estava com um espírito de adivinhação. Porém, a partir desse evento, dessa ocasião, eles prendem Paulo e Silas. E Paulo e Silas foram presos, encarcerados, mas perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos a Deus. Nós conhecemos esse texto, está em Atos 16, no Atos 16, versículo 25. E ali as cadeias, né, as correntes foram desfeitas, as portas se abriram. O carcereiro foi salvo, ele ia tirar a sua vida, né? E aí o Senhor fala com ele, né? Paulo fala com ele para ele não fazer aquilo porque ele e a sua casa iriam ser salvos, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E acontece ali a salvação desse homem, né? Desse carcereiro, enfim. Acontece grandes milagres ali. E o evangelho ele vai se expandindo a partir da fundação da igreja de Filipos. Por que eu tô falando disso? Nós estamos em Atos, vamos voltar para Filipenses. Porque a carta aos Filipenses foi escrita para essa igreja. E era uma igreja que Paulo amava, era uma igreja que Paulo tinha uma grande afeição, porque eles cooperaram muito no ministério do apóstolo Paulo. Pediram para mim repetir, a porta que Deus abre nem sempre nos conduz por um caminho fácil, porém nos conduz para um destino vitorioso, dentro do propósito de Deus. Por que eu digo isso? Porque Paulo queria ir para a Ásia. Deus mandou ele para a Europa, para Macedônia, para Filipos. Chegou lá, ele foi preso, né? Foi açoitado, preso, sofreu ali as dificuldades, ou seja, às vezes na mente humana, mas Jesus, não foi o Senhor que me mandou para cá? Por que isso está acontecendo comigo? Mas não foi, eu queria ir para a Ásia. O Senhor me trouxe para aqui. Por que eu tô preso? Tudo Deus está governando, Ele está no controle, Ele não perdeu o controle. Talvez você também está se questionando, Senhor, eu queria ir para um lugar, o Senhor me mandou para o outro, e eu tô nesse outro, eu tô tendo dificuldade. Descansa o seu coração. Se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele é aquele que será glorificado a partir dessa dificuldade que você está passando. Você verá o agir de Deus, assim como Paulo e Silas viram a provisão e o socorro de Deus. Não é um caminho fácil, mas é um caminho vitorioso. Amém? Glória a Deus. E então, ele escreve essa carta a essa igreja, né, de Filipenses, que é uma igreja que ele amava muito, que ele, né, nós vemos a afeição, o carinho, né, de Paulo. Vamos entrar então no capítulo 1, meninas? Deixa eu ver, olha, 8h36. Nós vamos caminhar aqui, porque nós vamos fazer uma live por capítulo, se Deus quiser. E se não der tempo, a gente continua na próxima. Mas vamos lá. O capítulo 1 de Filipenses, você tá com a sua Bíblia, abra. Eu te sugiro que faça anotações. Se você não tem, indico pra vocês a Bíblia. Gente, eu amo essa Bíblia. Bíblia da Mulher, Bíblia Mulheres, da pastora Viviane Martinello. Não deve estar dando pra ler, que tá ao contrário, né? Mas tá escrito para um tempo como este. Ela é uma Bíblia com espaço para anotações, né?
E aí você consegue, olha, inclusive eu não anotei nela ainda, porque eu tô com as anotações da minha outra Bíblia, mas eu tô com ela aqui porque eu quero passar as anotações pra ela, que eu ganhei ela recentemente e eu amo. Ela é na versão NAA e eu vou ficar com ela aqui também, porque eu tô com duas Bíblias. Uma Almeida Revista e Corrigida e uma NAA, que é a nova Almeida atualizada. A gente vai tentar aqui porque a NAA, a linguagem ainda é um pouco mais fácil, né, pra gente entender. Mas as minhas anotações estão na minha Bíblia antiga, que tá na Almeida, e aí a gente vai aqui tentar mesclar as duas Bíblias. Vamos lá, capítulo 1. Então, eu te sugiro, abra a Bíblia, faça anotações, marcações, use marca-texto, use post-it. É importante você registrar aquilo que Deus falar ao seu coração. A Costa pediu para mandar o link da Bíblia. Gente, eu sempre indico a Plenitude Distribuidora. É a nossa livraria parceira, uma livraria missionária, que tem um propósito lindo. E lá você tem o cupom de desconto Amor à Palavra. Sempre que você comprar na Plenitude Distribuidora, você use o nosso cupom Amor à Palavra, que você tem mais um desconto especial, tá bom? Depois eu vou mandar, me chamem lá, eu coloco no direct também, tá? Vamos lá, ó. A carta aos Filipenses começa assim, capítulo 1, vamos que vamos. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Vamos aqui, versículo 1. O que tá falando nesse versículo 1? Gente, eu gosto de examinar, né? Eu gosto de caminhar com vocês aí. Me chamem no direct depois que eu passo tudo certinho. A Josi falou que só compra na Plenitude. Paulo e Timóteo. Então, vamos lá. Timóteo aqui, né? Sendo mencionado junto, né? Porque Timóteo era um aprendiz de Paulo, se assim a gente pode dizer, né? Paulo era um dos pais na fé de Timóteo. E talvez, né, Paulo até tivesse o interesse em enviar Timóteo para a igreja de Filipos, enfim. Ele estava ali dando um impulsionamento no ministério de Timóteo, já trazendo que ele estava ali junto, né? Concordando com essa carta. E aí ele coloca servos de Jesus Cristo. Servos, essa palavra já nos chama atenção para nós pensarmos sobre ela. Em outras cartas, como a de Efésios, por exemplo, Paulo ele não se apresenta como servo, ele se apresenta como apóstolo. Apóstolo de Jesus Cristo, você vê lá no início de Filipenses. E por que aqui ele se apresenta como servo? Geralmente, quando o apóstolo Paulo ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, ele está querendo trazer um tom de autoridade, um tom, né, que trouxesse um peso para a autoridade dele, da posição dele. Mas é que ele tinha tanto amor, tanta afinidade, tanta intimidade com os irmãos da igreja de Filipos, né, que ele não precisava demonstrar essa autoridade, porque a autoridade ministerial dele já era consolidada entre eles. Eles já sabiam quem era Paulo e quem era Paulo diante de Deus. Então, ou seja, ele se apresenta como servo, como escravo, se a gente for ver na tradução da palavra. Ou seja, glória a Deus, meninas. Ou seja, Paulo, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Será que nós nos apresentamos como servo de Jesus Cristo quando estamos diante das pessoas? Tantas pessoas preocupadas com títulos, né? Ai, eu sou a pastora, eu sou a apóstola, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é serva. Você é servo. Não importa, não tô desonrando títulos, porque Paulo tinha um título. Mas o que nós precisamos ter em mente, que independentemente de títulos, nós somos servos. E o servo, ele está para servir a Deus e servir ao próximo. O que define, né, um discípulo é a submissão. É nós entendermos que se eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sou serva, ou seja, eu não tenho mais, porque deixa eu falar, o servo aqui nessa analogia com escravo, que é a raiz da palavra usada por Paulo. O que o escravo tem? O escravo, ele não tem o controle sobre a vida dele, concordam? O escravo, ele tá ali para fazer a vontade do seu Senhor. E assim nós precisamos entender que nós, quando entregamos a nossa vida, nós somos escravos de Cristo, mas não por obrigação, por decisão. Porque eu entreguei a minha vida a Jesus e eu não tenho mais o controle da minha vida. Agora a minha vida consiste em fazer a vontade do meu Senhor. Gente, isso é lindo. Eu sou serva de Jesus Cristo, ou seja, o que Ele falar, eu vou obedecer, porque Ele é Senhor. E o meu coração entendeu que é
O senhorio do meu coração é de Cristo. Então, servo de Jesus. Será que eu e você podemos nos considerar servas de Jesus Cristo? Escravo, né? Não tem... Eu não debato com o meu Senhor. Eu sei que Ele quer o melhor para mim. Aqui é uma relação de amor, né? Eu sei que nós não estamos falando de um Senhor autoritário, de um Senhor que abusa do poder, como a gente vê em relação, né, de humanos, né? Quando nós temos ali senhores e escravos, é uma relação de abuso. Não, eu sou serva, eu sou escrava de um Senhor que me ama e que quer o melhor para mim e que tem o melhor destino para minha vida. Então eu posso confiar em fazer a vontade dele acima da minha. Amém? E aí ele vai dizer, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Como assim a todos os santos? Quem são santos, né? Na linguagem de Paulo. Santos, queridas, significa, né, separados. Então, quando a carta ela é escrita a todos os santos, ele está dizendo a todos aqueles que foram separados, que receberam a palavra de Cristo, que converteram a sua vida, que abriram, que saíram, né, do caminho de trevas, porque a palavra diz que o Senhor ele nos arranca daquele lugar de trevas e nos transporta para o seu reino, para o reino da sua maravilhosa luz. Então, ele está escrevendo para todos aqueles que foram salvos, que foram separados, todos aqueles que receberam a palavra de Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, ou seja, ele está falando da liderança, ele está falando, né, daqueles que também compõem ali a liderança da igreja. Ele escreve essa carta e ele no versículo 2, então ele vai dizer: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tô lendo na Almeida, né? Vamos ver aqui, ó. Na NAA, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E aqui eu quero fazer um comentário. Vai ficar gravada a live, meninas. Graça e paz, né? Nós falamos muito isso, né? Nós vemos muito esse cumprimento entre os irmãos em Cristo. Graça e paz do Senhor Jesus. E aqui é importante, e eu achei interessante nós entendermos que a graça, ela vem antes da paz. O que isso significa quando o apóstolo Paulo ele fala graça e paz? Ele está dizendo que eu só tenho a paz de Deus, que é a Shalom, eu só tenho a paz de Deus se eu tiver tido um encontro com a graça de Deus. Isso é lindo, gente. A graça de Deus antecede a paz. Eu só posso ter a Shalom se eu tiver tido um encontro com a graça. Ou seja, eu só estou em paz com Deus porque a graça me alcançou. Isso é lindo, isso é profundo e é isso que eu desejo para você, a graça e a paz de Deus na sua vida. Quando nós desejamos graça e paz, eu desejo que a graça tenha te encontrado e que você esteja desfrutando da paz que só a graça proporciona. Amém? Glória a Deus! Saia dessa live desejando graça e paz, porque só tem paz quem foi alcançado pela graça. Aleluia! Então vamos lá. E aí ele continua dizendo, graça, deixa eu ler aqui na outra, que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Versículo 3, vamos lá. Dou graças, amém, glória a Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Vamos lá. Versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então aqui, versículo 3 e 4, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus pela igreja e pelos irmãos de Filipos. E que ele sempre, com alegria, fazia oração por eles. Aqui destacar o poder da oração. Aqui, querendo destacar o quanto que a vida de oração, ela é fundamental, né? Às vezes a gente entra num ativismo em fazer, mas nós não paramos para estar com Deus. E o apóstolo Paulo, ele era aquele que muito fazia, né? O colérico, ele é executor, ele é líder, ele é obstinado, mas Paulo orava. Se você quer ter um ministério eficiente e fazer coisas para Deus, não fuja desse lugar de oração. Porque é a partir da oração, da comunhão, do relacionamento com Deus que a gente é instruído e orientado para fazer com excelência. A Cláudia perguntou se a live de segunda... Ô, Cláudia, eu não sei. Vai ter que perguntar a Márcia. Segunda-feira nós fizemos uma live com a Márcia Barros, né? Uma participação ali. Se tiver ficado, ficou no perfil dela. Mas eu não tenho certeza. Ela tava deixando por pouco tempo a live salva, tá bom? Olha lá direitinho
Conexão Mulher Oficial, tenho certeza que ela vai te orientar lá. Então, vamos lá. E aí ele fala, ó, então ele dá graças a Deus pela igreja de Filipos e sempre fazia oração por eles, olha o amor. E aí no versículo 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do evangelho desde o primeiro dia até agora. Gente, isso aqui é profundo. Ele tá agradecendo a Deus pela maneira como os irmãos da igreja de Filipos estavam participando da proclamação do evangelho. Na outra Bíblia fala, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia. Deixa eu dizer algo. Ele estava alegre por entender que desde o primeiro dia que eles aceitaram a Jesus, que eles receberam a palavra de Deus, eles cooperavam com o evangelho. Ele estava agradecido porque via que eles eram empenhados na proclamação do evangelho. Será que ele poderia dizer o mesmo de nós? Gente, essa palavra aqui confronta cada um de nós. Quando você aceitou Jesus? Desde quando você entregou a sua vida ao Senhor? Será que se o apóstolo Paulo ou o próprio Cristo olhasse para nós, né? Mas vamos falar aqui do apóstolo Paulo, se ele tivesse escrevendo essa carta para mim, para você, ele falaria o mesmo? Nossa, eu louvo a Deus pela sua vida, você que tá aí, eu que tô aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque desde que você recebeu a palavra, você coopera com o evangelho, você avança, você tem sido participante da proclamação do evangelho. Ou será que nós estamos paralisados? A igreja de Filipos, de Filipenses, era uma igreja que cooperava com o evangelho, que anunciava a palavra, que não guardava para eles, que queria alcançar vidas, que amava a obra missionária. E se desenvolviam, né? Eu falo que o desenvolvimento da palavra, do evangelho, ele vem dentro de nós para depois alcançar outras vidas. Ele vem de dentro para fora. E aí, versículo 6, ele continua dizendo: tendo por isso mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Um versículo conhecido, né? Vamos lá, na outra tradução, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo. A gente ouve muito esse versículo, né? Tem até um louvor, né? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Deixa eu dizer algo para vocês, queridas. Às vezes, a gente ouve muito esse versículo, né? Não, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Mas de que obra que o apóstolo Paulo está falando? É importante, por isso que é importante a gente contextualizar. Quando a gente pega um versículo solto, a gente pode aplicá-lo de uma maneira incorreta. Querer falar o que ele não está falando. E se eu falo que a Bíblia não está falando, eu me frustro. E aí eu vou querer me frustrar com Deus, mas não é isso que Deus está falando. Eu preciso entender o que Deus está falando. Vamos para a profundidade? Nós estamos aqui para caminhar em profundidade. Eu não quero evangelho oba-oba. Eu não quero evangelho prosperidade, você vai, você consegue, você alcança. Eu quero evangelho que transforma. Nós estamos aqui para pregar um evangelho que nos transforma e nos faz ser cada dia mais parecidos com Cristo. Eu não quero evangelho amaciante, né? Que tá só amaciando o ego. Por que eu tô dizendo isso, queridas? Qual é a boa obra? Qual é a boa obra de Cristo aqui? Qual é aquele que começou a boa obra? Que obra é essa? A obra de Deus por nós, ela começou quando Cristo morreu por nós na cruz. A boa obra é a obra da salvação. E aí nós entendemos que tudo começou quando Cristo morreu na cruz. E a sua obra dentro de nós começou quando nós cremos no sacrifício da cruz e recebemos Ele como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. E então o Espírito Santo que vive em nós, vamos lá, recebemos a salvação através do sacrifício de Cristo. O Espírito Santo agora habita em nós e ele faz com que a cada dia nós sejamos mais semelhantes a Cristo. O processo de transformação diária. Paulo, ele está descrevendo o processo de crescimento e maturidade do cristão, que se inicia quando aceitamos Jesus e que irá continuar até a volta de Jesus.
A boa obra é a obra de transformação que Cristo faz dentro de cada um de nós. E o apóstolo Paulo, ele tá falando, eu tô vendo que desde o início vocês cooperam com o evangelho. Eu tô vendo que desde o início vocês participam do evangelho, vocês estão ativos, vocês estão buscando conhecer, buscando propagar, vocês têm amor pelo evangelho e para que mais vidas sejam alcançadas. Então o mesmo Deus que começou essa boa obra dentro do coração de vocês, ele irá aperfeiçoar, né, até o dia dele vir, ou seja, haverá transformação, haverá maturidade, haverá esse processo de cada vez mais sermos moldados conforme Cristo é, para nos tornarmos parecidos com Cristo. Essa é a boa obra. Então deixa eu te falar uma coisa, quando a gente fala assim, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, aí você vira e fala assim, não, Deus permitiu eu começar a construção da minha casa, ele vai ser fiel para terminar. Não, Deus permitiu eu mudar lá pro exterior e ele vai concluir, eu vou me estabelecer lá. Deus permitiu eu comprar um carro novo. Não é essa boa obra que Deus está falando. Deus pode fazer isso, gente? Pode. Eu não tô falando que Deus não prospera, que Deus não abençoa, que Deus não te ajuda a construir sua casa. Ele faz, ele é Deus, ele é dono do ouro e da prata. E isso não é errado, não tô falando sobre isso. O que eu tô falando é que quando eu pego esse versículo e aplico nas minhas demandas ou naquilo que eu julgo ser, eu posso me frustrar. Porque às vezes eu viro e falo, não, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus falou que vai me dar essa casa, e se ele não me der? Aí eu vou achar que a Bíblia mentiu. Aí eu vou achar que eu vou me frustrar com Deus. A expectativa no lugar errado gera frustração. E é por isso que eu tenho que olhar para a palavra e entender o que a carta, o que a palavra está dizendo no original e aplicá-la na minha vida dentro daquilo que é o original da palavra. A boa obra é a obra de transformação, para que você seja cada dia mais semelhante a Cristo. E isso você pode ter certeza que é a vontade de Deus para sua vida. Isso você pode ter certeza que é o que Ele quer. Talvez essa casa que você sonhou não é o que Ele quer. Talvez esse carro que você sonhou não é o que Ele quer. Talvez essa viagem que você sonhou não é o que Ele quer. E Ele vai frustrar. Paulo queria ir para a Ásia, ele foi para a Europa. Não era o que Deus queria, ele frustrou. Paulo sofreu naufrágio, frustrou. Frustrou assim, Paulo não foi frustrado, porque Paulo tinha expectativa no lugar certo. O que eu tô falando é que aos nossos olhos isso é frustração. Mas quando eu olho para a palavra, a Bíblia, ela não tá prometendo essas coisas. Ela promete e ela cumpre. Que o nosso processo de transformação, aquele que começou. Então não se preocupe, tá difícil lidar com uma situação, com uma fragilidade. Essa obra de transformação Deus vai concluir. Se você quiser e aceitar o processo de Deus na sua vida, você será transformado dia após dia para ser semelhante a Cristo. Amém? Glória a Deus. Bom, não vai dar para finalizar o capítulo 1 hoje, porque nós fizemos a introdução, né? Então hoje ficou a introdução de Filipenses e essa primeira parte do capítulo 1. E o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa live salva como introdução, meninas, porque nós fizemos somente 6 primeiros versículos, né? Ela ficou bem resumida. Então, nós vamos fazer uma outra live para fechar, para passar na totalidade o capítulo 1. E aí, assim, nós estaremos, então, estudando todo o livro de Filipenses. Gente, foi um prazer estar aqui. Eu amo, né, falar da palavra, do amor de Cristo. Espero que tenha sido bênção na sua vida. A live vai ficar salva. Eu quero que você comente, compartilhe. Vamos fazer um movimento. Nós estamos retornando hoje com as lives, né? Toda quarta-feira às 8 nós teremos a live. Então, vamos fazer um movimento para que mais pessoas venham, para que mais pessoas participem desse estudo com profundidade, que saiam pessoas maduras na palavra, na fé, né? Não, a live é toda quarta, toda quarta às 8 da manhã. Então, semana que vem eu te espero, né? Estamos tentando nos ajustar aí para conseguir estar com vocês. Deus permitindo, estaremos mais dias, mas por enquanto a gente está nas quartas-feiras. Então, fica aí, né? Vai ficar salva, comenta, compartilha, envia para outras pessoas. E na próxima quarta nós finalizamos o capítulo 1 e assim vamos avançando, amém? Deus abençoe, meninas, obrigada por estarem aqui. Quem é da cidade de Lafayette, Conselheiro Lafayette, eu vou estar ministrando num congresso, num evento para mulheres, nesse sábado, dia 22, você é nossa convidada às 19 horas na Igreja Semeando. Vou colocar ali no Stories também, então você que é aqui da região, venha participar conosco desse evento, amém? E
na próxima quarta estaremos aqui juntas, tá bom? Ó, beijo pra vocês, que Deus abençoe. A live vai ficar também no YouTube, tá bom? E aí você também pode ali aproveitar e compartilhar e assistir por lá também. Fiquem com Deus, meninas. Deus abençoe. Que ótimo estar com vocês, viu?